Acalma o coração agora, respira. Vamos lá. Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor é bom, a Tua palavra é viva e fala conosco. Deus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor abra o nosso coração e a gente venha ter total entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade nesse lugar. Fala ao coração dos Teus filhos e flui entre nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem está com a Bíblia? Mateus 13, versículo 53. Vamos lá? Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? Sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e em sua própria família. O texto que a gente acabou de ler é um texto muito legal, e é um texto que eu particularmente gosto muito. O cenário é o seguinte: Jesus estava de volta em Nazaré, e Nazaré foi a cidade onde Jesus nasceu. Historicamente, a gente aprende que Nazaré era um pequeno vilarejo. Alguns historiadores acreditam que Nazaré tinha entre 1.500 e 2.000 habitantes. Alguns mais radicais falavam que Nazaré não passava de 480 habitantes. Em resumo, tendo 2.000 ou tendo 500, era uma cidade pequena. Afinal, provavelmente a escola que você estuda tem mais que 500 alunos. Várias vezes o nosso culto já teve mais que 500 pessoas. Qualquer faculdade que você vai tem mais que 2.000 alunos. Então era uma cidade pequena, o que facilitava com que uma pessoa conhecesse a outra naquele lugar. Você cola no Multi e a gente geralmente reúne entre 350 e 400 pessoas. E você pode não conhecer todo mundo de conversar, mas você olha para as pessoas e você fala: cara, eu já vi essa pessoa em algum lugar. Então as pessoas em Nazaré se conheciam. E a gente vê isso muito bem no texto, quando eles veem Jesus e eles reconhecem a Ele. O texto segue e a gente vê que Jesus se dirige a uma sinagoga e começa a realizar milagres e a ensinar. E aí o texto nos mostra algo muito interessante. O povo vendo aquilo começa a se questionar: não é esse o filho do carpinteiro? Eles dizem que conheciam até mesmo a mãe de Jesus e também seus irmãos. O povo não conseguia entender como uma pessoa de origem tão simples podia ensinar com tamanho poder. Para o povo, Jesus era somente mais um, como os demais moradores daquele vilarejo. Ele possuía uma origem simples, Jesus possuía um ensino comum. Ele estava praticando uma profissão que era até mesmo comum. Ele ser filho do carpinteiro não era algo avançado, mas era uma profissão comum. E aí eles começam a ouvir Jesus e eles começam a criticar aquilo que ele está fazendo. O povo era tão hipócrita que eles ouviam os fariseus falar dentro da sinagoga. Eles ouviam os estudiosos. Mas quando o próprio Deus estava diante deles, eles olhavam e eles diminuíam aquilo que Jesus estava falando. O povo questionava Jesus, porque naquele momento eles enxergavam a ele somente como o filho do carpinteiro. Quando a gente olha para esse texto, é interessante que a gente julga a atitude do povo. A gente vê, cara, eles estão ouvindo Jesus falar e eles estão diminuindo aquilo que Jesus está falando. Para nós, no nosso contexto, isso é um absurdo. Afinal, a gente sabe que a palavra de Jesus tem poder para mudar a vida. Mas quando a gente vê isso, a gente começa a criticar. Só que sabe como isso muda? Às vezes a gente age igual o povo. E eu quero dar um exemplo com vocês. Eu vou descer e eu vou trocar uma ideia com vocês rapidinho. Projeção, pode colocar a foto. Beleza. Estão vendo essa pessoa na tela? Alguém sabe quem é? Beleza, vamos lá. Vamos aqui. Meu amigo, como você chama? Otávio? Tá. Olhando para essa pessoa, qual você acha que é o nome dela? Chuta o nome. José. José? Beleza. Qual você acha que é a profissão dessa pessoa? Deve ser pedreiro. Pedreiro? Maneiro. Boa resposta. Então, o Otávio falou que esse rapaz se chama José e é pedreiro. Legal. Vou mandar mais um pouco. Vamos vir um pouco para cá.
Vamos aqui. Minha amiga, seu nome pra gente? Emily. Emily, beleza. Olhando para aquele rapaz, qual você acha que é o nome dele? Gustavo. Gustavo, bom nome também. Qual você acha que é a profissão dele? Músico. Músico? Parece. Beleza. Pedreiro, músico, tá perto, tá justo. Vamos mais um para tirar mais a prova? Não, eu vou para aquele canto ali que eu não fui ainda. Vamos lá. Não, 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 não. Minha mãe tá aqui. Mãe, se apresenta. Olá, eu sou a Malu, mãe do Pedro. Legal. Como você acha que esse rapaz chama? João. João, bom nome. Qual você acha que é a profissão dele? Eu acho que ele é ator. Ator, legal. Então a gente teve pedreiro, músico e ator. Vamos lá descobrir quem que é esse cara? Eu podia arriscar pular igual o Duca ou o Davi, mas a chance de eu me dar mal é grande. Então a gente anda mesmo. Esse rapaz que está na tela se chama Jan Kon. O nome ajudou a todos. É um nome maneiro. E eu tenho certeza que agora que eu falei o nome dele, todo mundo sabe quem ele é, né? Legal. Todo mundo tem um celular aqui. Quem tem um celular, levanta a mão. No celular de vocês têm um aplicativo verde que tem um balão de diálogo e dentro do balão tem um telefone. Sabe como chama esse aplicativo? WhatsApp. E sabe quem fundou o WhatsApp? Jan Kon. É legal que a gente olha e a gente vê que o nosso amigo falou que provavelmente ele era pedreiro. A nossa amiga falou que ele era músico. Minha mãe falou que ele era artista. E a gente cria um preconceito a respeito disso. A gente vê o cara de touca, a barba meio mal feita, um paletó, e aí a gente começa a criar uma impressão dele. Igual o povo fazia. O povo olhava para Jesus e ouvia ele falando, e eles falavam, cara, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? O povo questionava a origem dele. E o pior é que a gente não age só assim com impressão. Às vezes a gente chega na igreja, a gente vê o nosso irmão servindo na recepção, a gente olha para ele e fala, ué, mas essa aí não é a pessoa que no passado fazia isso? Essa aí não é a pessoa que no passado fazia tudo de errado? Você chega na célula e vê o líder da célula, e você conhecia a pessoa de antes, você fala, cara, eu conhecia essa pessoa. Ela andava comigo, ela fazia tal coisa junto comigo, e a pessoa está aí liderando célula. Muitas vezes a gente menospreza a origem das pessoas, porque a gente cria um preconceito baseado no passado dela, ou baseado nas aparências que a gente enxerga. E isso está muito errado, cara. A gente olha para as pessoas e a gente enxerga elas apenas com os nossos olhos humanos, assim como o povo fazia. Eles estavam diante do próprio Deus e eles o enxergavam apenas como o filho do carpinteiro. Muitas vezes nós agimos até de forma pior. Sabe quando? Quando Deus nos chama para a missão dele. Deus chega para você e fala, meu filho, eu quero você liderando uma célula. Eu quero você evangelizando na sua escola. Eu quero te usar para curar. Eu quero te usar para realizar milagres. Eu quero você cantando na igreja, dançando na igreja, servindo em todas as áreas. E aí você vira para você mesmo e fala, cara, Deus só pode estar maluco. Olha quem eu sou. Olha a minha origem. Olha de onde eu saí. Olha de onde eu vim. Olha o que eu faço. A gente cria uma série de preconceitos a respeito de nós mesmos. Nós nos enxergamos como pessoas que não conseguem fazer aquilo que Deus nos chama. Mas Jesus olha para você e te enxerga como o filho do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Deus olha para você e te enxerga como um servo fiel. Deus não se importa com a sua origem, se você veio de família rica ou não. Se o seu pai é engenheiro da NASA, ou quem sabe lá é seu pai. Deus olha para você e te enxerga como um filho amado, disponível para ser usado por Ele, cara. Deus não busca aqueles que estão mais preparados, aqueles que acham que sabem mais, aqueles que se julgam bons o suficientes. Deus olha para o seu coração e busca um coração disponível, um coração ensinável, um coração humilde, um coração disposto a aprender aquilo que Ele quer te ensinar, cara. Sabe por quê? A missão de Jesus não depende de nós mesmos. A missão de Jesus não depende da nossa força, não depende da nossa inteligência, não depende daquilo que você sabe ou não, mas a missão de Jesus depende dele. Você está disponível para fazer aquilo que Jesus te chamou, faz com que você tenha sucesso nas coisas.
Porque não é mais você quem age, mas é o próprio Jesus que age através de você, cara. Quando a gente entende que a missão dele depende única e exclusivamente do filho do carpinteiro, o poder dele age através de nós. Esse poder age através de filhos disponíveis. Esse poder age através de mim e de você, meu irmão. A gente deve entender isso. Muitas vezes nós nos apegamos ao nosso passado. Nos apegamos às coisas que as pessoas dizem ao nosso respeito. Quer um exemplo? Duda, você lidera a célula na escola, não lidera? Depois que você começou a liderar a célula, seus amigos continuaram a mesma coisa com você? Não. As pessoas começam a virar a cara. É a primeira célula que você faz na escola e seus amigos mudam com você. O Duca liderava a célula, a diretora queria arrancar ele lá no tapa. Mas ele continuava. Sabe por quê? Porque ele não se importava com o que as pessoas estavam falando. Ele não se importava com o que as pessoas achavam dele. As pessoas podiam chegar e falar, ué, mas esse era o Duca que eu via na pista de skate, que fazia um monte de coisa errada, e agora o moleque está aqui pregando o evangelho. Ele entendia que não era sobre o Duca, mas era sobre Jesus que agia através dele. Ele sabia que os amigos dele não tinham morrido pela vida dele, mas Jesus Cristo tinha. E agora ele estava disponível para pregar o evangelho, para anunciar tudo aquilo que Jesus tinha para fazer, cara. Nessa noite eu quero olhar para isso com vocês. Eu quero ver alguns exemplos que nos mostram que independente da nossa origem, independente do nosso passado, independente do que o povo fala, o Senhor Jesus deseja usar da nossa vida para fazer parte da sua missão. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês a história de Raabe. Eu confesso para vocês que quando eu estava escrevendo, eu lembrei da Saabe. Foi meme ano passado. Quem que é? Saabe. A menina soltou com uma felicidade. Ela está aqui? Ah, tudo bem, amiga? Fala bem alto pra gente como que é. Ah, Duda. Raabe, a Duda sabe. A Duda é uma menina boa. Raabe. Ela nunca mais errou. E a gente pode olhar para a gente ver a história de Raabe, a gente tem que olhar para o capítulo 2 do livro de Josué. A Bíblia nos ensina que o povo de Israel estava perto de conquistar Jericó. E antes deles irem para a cidade, Josué envia 2 espiões para fazer reconhecimento dos arredores. Eles iam até perto da muralha, iam ver como que era o território, ia ver o que eles tinham que fazer. Eles iam fazer um reconhecimento do território, cara. Eles precisavam saber o que tinha lá. Esses homens, eles partem então numa missão secreta. Eles tinham de fazer o reconhecimento e não podiam ser pegos. Porque se eles forem pegos em território estrangeiro, eles iam ser mortos e eles iam estragar todo o plano que eles tinham. Além deles morrerem, eles entregavam os companheiros dele. Então eles tinham uma missão muito importante. Esses 2 partem em viagem e chegando próximo, eles decidem se hospedar na casa de uma prostituta chamada Raabe. Essa mulher, muito provavelmente, além de ser prostituta, ela também era dona de uma hospedaria. Sendo assim, o lugar em que ela morava era uma maneira de não chamar a atenção. Era uma casa um pouco mais afastada da cidade e a chance deles serem pegos era menor. Então, eles decidem ficar por lá. Só que tem um problema. Em determinado momento da missão, eles provavelmente trocaram ideia com alguém e o povo reconhece que o sotaque deles era diferente. Os historiadores acreditam que esse foi o motivo que eles foram descobertos. A Bíblia não nos diz nada a respeito, mas a história nos ensina isso. E aí a gente vê que pelo sotaque diferente, chega até o ouvido do rei, que existiam 2 espiões na cidade. O rei, de prontidão, manda um recado para Raabe. Ele presumia que a prostituta ia ser leal a ele. E ele deduz que ela não conhecia a missão dos homens. Sabe o famoso sabe de nada, inocente? Era o que o rei tinha aqui. Ele manda, então, alguns homens para falar com a mulher. E ele pede que a mulher levasse para fora os homens e alerta que eles haviam ido para espionar a cidade. Raabe já sabia disso. Raabe conhecia aqueles homens. Mesmo pouco tempo ali, ela sabia de onde eles tinham vindo e o que eles iam fazer. Raabe, então, esconde os 2 homens embaixo de alguns feixes de linho no terraço da casa. E diz ao rei que aqueles homens haviam realmente passado por lá, mas que eles tinham ido embora. Eles seguiram viagem e no entardecer eles pegaram as coisas dele e vazaram, cara. E aí então o povo sai para procurar os 2 homens e eles seguem lá dentro. É nesse momento que a história de Raabe começa a mudar. Raabe sabia que aqueles homens serviam ao Senhor Deus. Então antes deles se dormirem, ela chega até eles e diz que sabia que eles iriam conquistar aquela terra, pois Deus os havia dado. Diz até mesmo que o povo estava com medo, pois o Deus daqueles espiões era supremo em cima do céu e também era supremo embaixo da terra.
A prostituta, nesse momento, está reconhecendo que o Senhor que aqueles dois espiões serviam era o Deus Altíssimo, era um Deus poderoso, era um Deus que tinha controle sobre todas as coisas. Aquela mulher estava declarando a sua fé em Deus. Uma moça que viveu a vida toda para a prostituição, naquele momento estava dizendo para Deus que ela acreditava no que Deus ia fazer e que Ele era supremo em cima de todas as coisas. Ela diz àqueles homens que iria deixá-los fugir, mas ela pede uma coisa. Aquela mulher sabia que quando eles invadissem a cidade, tudo ia ser destruído. Então ela pede que sua família e sua vida fossem poupadas. E aqueles dois homens aceitam o seu pedido. Combinam com a mulher que ela deixasse um cordão vermelho amarrado na janela, a janela ao qual eles fugiram, e que mantivesse toda a sua família dentro da casa. Pois assim, quando eles invadissem a cidade, a vida de Raabe e sua família fosse poupada. Ela então amarra o cordão, os homens fogem, voltam para a cidade deles. E aí a gente aprende mais para frente que Josué vai até a cidade, rola a parada deles cercarem Jericó 7 vezes, o muro cai. Só que isso é outra história. O ponto que a gente quer chegar é que a gente aprende que depois que o povo de Israel invadiu Jericó, a única casa que permaneceu de pé era a casa de Raabe. A família de Raabe permaneceu viva. A gente aprende que a fé dessa mulher, o fato dela reconhecer que o Senhor era Deus, salvou não só a vida dela, mas a casa dela por inteiro, cara. Uma mulher que antes era prostituta, que era julgada por onde passava, ela vivia afastada da cidade. A profissão dela, para ela, muitas vezes era motivo de vergonha. Mas ela não se apegou a esse fato. Ela reconheceu que a graça do Senhor é suficiente. Ela declara isso e faz com que a casa dela fosse salva. Às vezes a gente olha para as coisas que a gente faz e as coisas que o mundo diz a nosso respeito. O mundo começa a dizer coisas para você que faz com que você queira desistir, mas esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Independente de onde você veio, o Senhor olha para você e fala: meu filho, eu estou com você. A graça do Senhor tem poder para transformar e para mudar a realidade da sua casa, cara. A gente aprende depois que Raabe é mencionada junto com Moisés, Davi, Sansão e Samuel. Que seleção, cara. Ela é citada como um dos exemplos em Tiago, na Galeria da Fé, e isso é muito da hora. Mas a história não termina só aí. Mais tarde, Raabe se casa com um homem chamado Salmão. Tem um filho chamado Boaz. Boaz se casa com Ruth, que é trisavó de Davi, virou uma confusão já. E aí a gente chega no ponto que eu queria. Mateus 1,5 nos diz o seguinte, a genealogia de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Raabe é uma das 5 mulheres citadas por Mateus na genealogia de Jesus. Raabe dá um lindo testemunho do poder, da graça de Deus. Mas para viver o que Raabe viveu, ela não pôde se apegar ao seu passado. Ela não se apegou ao fato de que ela tinha sido uma prostituta. Ela não se apegou à sua origem. Ela reconheceu o senhorio de Deus. Reconheceu sua soberania e foi usada pelo Senhor. É claro que o plano de Deus ia se cumprir no povo de Israel. Mas Raabe foi uma das pessoas usadas para que o plano de Deus se cumprisse. Porque ela não olhou para a origem dela. Deus quer te usar para que o plano dele se cumpra na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Sem se apegar à origem que você tem. Sem se apegar ao que muitas vezes o seu pecado te acusa. Mas olhando somente para Jesus e entendendo que Ele é suficiente para fazer com que você seja usado, cara. Independente de onde veio. O nome de Jesus é suficiente para que você seja usado por Ele. Raabe serve de inspiração para nós. Assim como ela, todos nós pecamos. Todos nós fazemos coisas horríveis todo dia. Nós não somos merecedores da bondade e da graça de Jesus. Porém, o servir a Cristo não vem através das nossas atitudes. Não vem através da nossa origem ou do nosso passado. O servir a Cristo só pode acontecer pela graça de Jesus que opera em nossas vidas todos os dias. Mesmo sem que mereçamos, seu poder e misericórdia age em nossas vidas todos os dias, nos conduzindo em uma vida de santidade e serviço ao Senhor. Essa graça faz com que o pecador agora seja visto como alguém precioso. Essa mulher foi lembrada por toda a história. Ela aparece na genealogia de Jesus, pois ela entendeu que a graça de Deus é suficiente, que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado, e que agora podemos servir não por quem nós somos, mas por quem Ele é. O nosso serviço aponta para a santidade de Jesus. Aquilo que nós fazemos aponta diretamente para Jesus, porque não é pela nossa capacidade, mas é pelo poder dEle, cara. Deus nos chama a nos esquecer do nosso passado e não se apegar ao que o mundo diz a nosso respeito.
mas entender que todos os dias Ele te chama de filho amado, e que Ele deseja usar da sua vida para cumprir os planos dEle para a sua geração, para a sua casa, para a sua família, para a sua escola. Deus deseja te usar da maneira que você é. Você chega de uma maneira destruída, e quem faz a transformação é o Espírito Santo de Deus, mas esteja disponível a ser mudado e ser usado pelo Senhor, porque Ele vai te usar, meu irmão. O segundo exemplo que eu quero ver com vocês é a história de Mateus. Mateus também era chamado de Levi. Seu pai era Alfeu. Antes de ser chamado pelo Senhor, Mateus era um cobrador de impostos. A gente sabe que para o povo da época, um cobrador de impostos era um pecador desprezível. O Davi já ensinou para a gente uma vez que o povo era comparado com um gangster. Então quem cobrava impostos era o pior tipo de bandido que tinha. Os caras roubavam de forma legalizada. Eles passavam a mão sem dó nenhuma. Eles serviam a Roma. E aí eu quero explicar para vocês o que acontece. O esquema de cobrar impostos era assim. Roma chegava para as cidades e falava, ó, quem fizer a melhor oferta vai ter direito de cobrar imposto na região que você está. Então vamos supor que eu chego para Roma e falo, a cada imposto que eu cobrar, eu vou passar 10 moedas para vocês. E aí o mano Lucas chega para Roma e fala, a cada imposto que eu cobrar, eu passo 20 moedas. A oferta dele foi maior que a minha. Então quem vai ter o direito de cobrar é ele. Mas não existia um limite. Eles tinham que entregar uma parte para Roma, só que o que eles cobravam a mais era deles. Então se eles cobraram 40, 20 eles passavam para Roma. O restante eles colocavam no bolso. Eles roubavam o povo sem dó nenhuma, cara. Eles eram vistos como desprezíveis. Além de tudo, a sociedade ainda os enxergava como impuros, porque eles tinham um alto convívio com gentios. As moedas que eles usavam possuíam imagens idólatras. Então o povo tinha eles como impuros e como desprezíveis. Mateus era um deles. Um dos 12 discípulos de Jesus, na velha vida, era um cobrador de impostos. Era um homem que era chamado de pecador desprezível, era um homem que era chamado de impuro. E Jesus chega para esse homem e o chama para servir com ele. Jesus chega para ele e fala, ó, agora você faz parte do meu time. Larga o que você faz, larga a sua vida e vem me seguir. E a gente aprende que o chamado de Jesus com Mateus é algo significativo. Logo no primeiro momento, Mateus chama Jesus para jantar na casa dele. Jesus vai, senta com Mateus, come, e na mesa existiam algumas más companhias. E o povo de imediato começa a falar mal daquilo. Jesus está comendo na casa de um cobrador de impostos? Jesus está sentado com esse tipo de gente? O que esse cara está achando que é? Esse povo aí não merece nada, não. E aí Jesus, até mesmo nesse momento, ensina que ele deve ter compaixão. Ele começa a mudar, ele começa a mostrar que Mateus tinha sim uma vida ruim antes, mas que de imediato ele aceitou o convite de Jesus e ele decide mudar a vida. Jesus mostra para a gente que ele não veio para aqueles que se julgam bons o suficientes. Ele não veio para aqueles que se julgam que sabem tudo, que apontam o dedo para os outros e fala, cara, você é pecador, você é bandido. Não. Ele veio para aqueles que pecam, mas que têm o coração disponível a ser mudado. Ele se senta com Mateus. Mateus aceita o convite de Jesus de imediato. Ele deixou tudo para trás a fim de segui-lo. Isso significa que Mateus nunca mais voltou à coletoria de impostos, nem mesmo a seu antigo estilo de vida. Para Mateus, isso foi custoso também. Mateus tirava uma grana como cobrador de impostos, cara. Afinal, ele roubava o povo. Então ele ia, cobrava, tirava o dinheiro dele, ficava tranquilo. E agora ele aceita o chamado de Jesus. Um chamado que ele caminhava o dia inteiro de pé. Um chamado que por muitas vezes ele não tinha o que comer, ele não tinha o que beber, ele não tinha onde descansar. Mas ele aceita esse chamado. Ele aceita ser mudado pelo Senhor. Ele aceita ter um coração disponível. Por onde Mateus ia, as pessoas olhavam e falavam, cara, esse aí era cobrador de impostos. Esse aí era pecador. Esse aí era a pessoa que antes ia na escola e zoava, mas que agora a graça de Jesus o transformou e ele serve ao Senhor. Isso serve para a minha, isso serve para a sua vida. Um dia a gente também esteve assim. Um dia as pessoas olhavam para a gente e falavam, ué, mas não era essa pessoa que na sexta-feira à noite estava no rolê e agora está no culto, levantando a mão e dando glória a Deus? É essa pessoa mesmo, porque é uma pessoa que tem o coração disponível para ter o coração mudado, cara. O coração disponível a ser transformado por Jesus. Não é com Mateus, não. Os outros discípulos também. Jesus podia chegar, podia separar os 12 mais brabo. A gente estava conversando de draft de basquete antes do culto. No draft eles escolhem, cada time tem direito a fazer uma escolha.
Então, por exemplo, eu tenho a primeira escolha, é óbvio que eu vou escolher o melhor jogador. Jesus era Deus, e mesmo assim Ele não chega e separa os melhores. Porque os melhores muitas vezes vão ter soberba na cabeça, vão achar que sabem tudo, não vão estar disponíveis a ser mudados, mas Jesus pega aquele que era ladrão, Jesus pega aquele que era pescador, pega um impulsivo, pega aquele que duvidava de tudo e fala, vem para mim, porque eu consigo mudar e transformar seu coração. Jesus olha para a gente, mesmo a gente sendo muito pecador, e a gente e fala, meu filho, eu te amo, vem para mim que eu posso te mudar. Isso é muito lindo, cara. Jesus podia ter escolhido qualquer 12 pessoas, as melhores 12 pessoas, mas Ele escolhe o ladrão. Ele escolhe aquele com que o testemunho dele consegue ser transmitido e o nome de Jesus consegue ser glorificado. Todos nós, quando temos um encontro com Cristo, chegamos com algo que nos afasta de Deus. Chegamos com algo que muitas vezes na nossa cabeça nos impede de servir ao Senhor. Mas Jesus olha para o seu coração e busca um coração disposto a ser transformado. Jesus nos chama para caminhar lado a lado com Ele, ser mudado dia após dia. Muitas vezes o mundo faz o mesmo com você. Assim como Mateus era acusado de ladrão, o mundo faz o mesmo com você no dia a dia. Tenta te chamar de coisas que você já foi liberto. Te chamam de burro, te chamam de despreparado, te chamam de bitolado. O pessoal da sua sala às vezes chega para você e fala lá, o santão, o crente. Vamos todo mundo ficar quieto agora que o crente vai falar. E o mundo tenta fazer com você isso dia após dia. Tenta te mostrar que você não é digno do chamado de Jesus. Deixa eu te falar um negócio. Você realmente não é digno. Pelas suas atitudes, por quem nós somos, jamais seremos dignos. Mas todos os dias nós acordamos com uma certeza. Maior que qualquer outra coisa que o mundo possa falar, realmente não somos dignos. Mas aquele que nos chamou, o Filho do carpinteiro, é quem nos justifica. E Ele é a única pessoa digna de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Desde sempre e para sempre. Nós jamais seremos dignos, mas Ele é. O nosso chamado aponta para Ele, não para nós. O chamado de Jesus não aponta para a nossa capacidade, mas aponta para a capacidade que Ele tem de agir através de pecadores, cara. Jesus nos chama mesmo sem que a gente mereça, mas Ele age através de nós. Assim como Jesus não se apegue assim como Mateus, não se apegue à sua origem, ao seu passado, extraia tudo de bom que você aprendeu, mas tenha certeza que o chamado de Jesus aponta 100% para a capacidade dEle, e que se você estiver disponível, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Em último lugar, eu quero olhar mais um personagem. Fala, eu e você. Legal, tópico massa. A banda pode subir já, Vini. Até agora nós olhamos algumas histórias que nos inspiram. Pessoas que não se apegaram às suas origens. Pessoas que tinham o mundo ao seu redor falando coisas ruins a seu respeito, mas que mantiveram os olhos em Jesus, entenderam que tudo acontece por Ele e por meio dEle. Serviram e foram fiéis ao Senhor. Mas agora eu quero olhar para a nossa realidade. Desde o começo da mensagem a gente está com essa parada aqui. Tudo bagunçado. Tem a bola de vôlei, a bola de futebol, bater as embaixadinhas, não dá. Tem um monte de coisa aqui. Amassei. Isso aqui está uma bagunça. Sabe o que isso aqui muitas vezes reflete? A nossa realidade. Às vezes você começou a servir com Jesus, e você estava firme, você estava bem, você estava alegre, você estava contente, você via na igreja, servia, dava glória a Deus, e estava tudo bem. Só que aí o mundo começa a olhar para você e começa a te julgar. O mundo começa a olhar para você e falar coisas que te deixam para baixo. E a sua realidade começa a virar isso aqui, uma bagunça. A sua cabeça fica cheia de pensamento. Você vem na igreja e ouve que Jesus te ama. Você sai por aquela porta e seus amigos falam, para de ser otário, é o que você está fazendo da sua vida. Sua cabeça fica uma bagunça, cara. Você não entende mais nada do que está acontecendo. E aí as coisas começam a acontecer no automático. Você vem servir simplesmente por servir. Você cola na recepção simplesmente por colar. Mais um culto, mais um challenge, mais um louvor, mais uma palavra, mais um face a face. As coisas entram no automático. E você passa a deixar de lado aquele que deve te capacitar a todo tempo. E sua vida fica exatamente assim. Tudo bagunçado, tudo fora do lugar, tudo fora de ordem. Mas mesmo em meio ao caos, Jesus continua com você. Mesmo em meio ao caos, ainda existe algo que possa ser esperança para você. Ainda existe algo que faz com que você se sinta amado todos os dias. Às vezes as coisas que acontecem ao seu redor te tiraram do foco.
Mas existe algo em meio a essa bagunça. Em meio a tudo isso, existe algo que permanece intacto. Existe algo que pode vir o que for, cara. Independente do que vier, a tempestade que vier, isso jamais vai mudar. Existe algo que prevalece em meio a tantas mentiras. Existe uma pessoa que te olha todos os dias e te diz: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu estou aqui. Filho, não deixe as coisas ao seu redor te desanimar. Não deixe com que a bagunça que o mundo tenta fazer em sua cabeça faça com que você desista. Você tem uma missão. Eu conto com você em meu time. Filho do carpinteiro chama nós, filhos do Deus Todo-Poderoso, para te trazer ânimo novo e força para cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida, cara. Mesmo em meio à bagunça, Jesus continua te olhando e Jesus continua te amando. Em meio a tanta bagunça, em meio às coisas que o seu passado faz em sua cabeça, que o mundo faz em sua cabeça, que a sua origem faz em você, Jesus olha para você e diz: meu filho, deixa comigo e seja disponível, pois quem faz a todas as coisas te sustenta todo o tempo sou eu. Em meio a tudo isso, em meio a tantas vezes que você não consegue entender o significado de todas as coisas, Jesus segue te olhando e te amando. Jesus nunca te desamparou, você nunca esteve só, mas Jesus está com você, meu irmão. Jesus te olha no fundo dos olhos. O filho do carpinteiro olha para você no fundo dos teus olhos e te diz: meu filho, eu tenho planos para você. Existe algo que permanece, são os planos de Deus para a minha e para a sua vida. Deus conta com você, Deus quer estar com você. Mesmo em meio à bagunça que a sua cabeça pode estar, Deus ainda te ama e Deus quer te usar. Em nome de Jesus, entenda isso. Você pode ter passado por muito momento difícil e está tudo bem, mas Jesus continua te amando. Jesus sempre teve um plano para a sua vida. Jesus nunca perdeu o controle. Jesus está com você, mas esteja disponível, pois Ele quer te usar por quem Ele é. Fique em pé no seu lugar. É da vontade de Deus que você seja usado por Ele. É da vontade de Deus que você esteja disponível e que você faça parte daquilo que Ele tem para fazer. Mas está tudo bem. Às vezes no caminho você desanimou. Eu já passei por isso. No meio do caminho, várias vezes eu já pensei em desistir. Quando eu olhava para mim e falava: Deus, eu não consigo. E em meio a esse momento Deus falou comigo: Pedro, você realmente não consegue. Você jamais vai conseguir, mas você não precisa conseguir. Esteja disponível, pois quem faz sou eu. Esteja disponível, pois quem te sustenta sou eu. Às vezes você chegou assim, aqui nessa noite, e eu quero te chamar: sai do seu lugar e vem aqui na frente, que nós queremos orar com você. Deus tem ânimo e tem fôlego novo para a sua vida. Deus tem algo para tocar no seu coração. Por outro lado, você pode ter passado por outra realidade. Às vezes você sempre se manteve firme. Você ignorava o que o mundo te dizia, mas você quer firmar o seu voto com o Senhor. Você quer dizer: Deus, independente do que vier, eu ainda estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa da minha vida. Vem aqui à frente declarar a sua fidelidade ao Senhor. Declarar: Deus, eu confio no Senhor. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou é teu. Entrega todo o seu ser nas mãos dele agora, em nome de Jesus.